Bom dia! Bom dia, nós já estamos aqui nessa segunda-feira maravilhosa, dia 22 de maio, para falar sobre começar a nossa live, não é? Vamos lá, bora lá, gente. Deixa eu já anexar aqui o que nós vamos falar hoje. Opa, não. Deixa eu verificar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Já vou colocar o tema aqui da nossa semana. Bom dia, Romildes, bom dia. Bom dia, Ana, como estás, mulher, tudo bem? Bom dia. Gente, essa semana nós teremos uma semana inteira de lives falando sobre o poder das palavras. Olha só, bom dia, querida, bom dia. Nós teremos a semana inteira falando sobre o poder das palavras. Será que o que eu estou falando ultimamente? O que eu venho profetizando, né? O que eu venho conversando? O que eu venho falando? Feliz semana, amém, para você também, Deus abençoe. Para o pessoal aqui, vamos mandar esse aviãozinho, vamos começar a convidar o pessoal, porque o pessoal não acorda cedo, gente. Eu já acabei de crer que o povo não acorda cedo, mas vamos chamar todo mundo lá, vamos acordar esse povo para estar aqui conosco. Olha só, já estou chamando aqui o pessoal, vamos acordar esse povo para estar aqui conosco na nossa live matinal, né? Começar o dia já falando de coisas boas, não é? Falando, limpando a nossa mente. É muito importante nós estarmos em oração, é muito importante nós já estarmos logo pela manhã. Oi, amiga Ondina! Ai, Ondina, meu Deus, que delícia que você tá aqui, mulher! Oh, meu Deus, gente, nós estamos internacionais mesmo. Ondina tá lá, acho que agora você tá na Espanha, né, amiga? Você tá na Espanha. Olha só, fazendo o caminho de Santiago de Compostela. Oh, que Deus te guarde, que os anjos da guarda te protejam, que Nossa Senhora passe à frente em tudo. Oh, meu Deus, que bênção. Bom dia, Júlce, bom dia, Vanessa. E o pessoal que entrou aqui depois. Um bom dia com muitas bênçãos de Deus, né? Que esse bom dia vá carregado de coisas boas, de energias boas, de bênçãos de Deus, de luz do Espírito Santo, para que todos nós possamos ter uma semana de luz, né? Uma semana abençoada. A poder, não é, na palavra, a poder naquilo que nós falamos, a poder naquilo que nós profetizamos, a poder naquilo que nós também, muitas vezes, não falamos coisas boas, né? É por isso que nós vamos falar agora. Solange, querida, bom dia, ótimo dia para você, ótima semana também. Nós vamos falar essa semana inteira, gente, sobre o poder das palavras. Eu vou trazer para vocês tanto o poder das palavras, falando sobre a desobediência da palavra, a sacralidade da palavra, e não estou falando aqui só da palavra de Deus, tá? Estou falando também, então, claro, nós vamos trazer espiritualidade e traremos também a inteligência emocional, mas eu vou falar para vocês várias vezes, vários temas dentro da palavra, daquilo que nós proclamamos, daquilo que nós falamos, daquilo que todos os dias nós estamos falando na nossa vida. Então, o poder das palavras, essa semana será sobre a palavra de Deus, mas também a nossa palavra, o que nós falamos, tá? Então, o poder que tem isso. E vou falar do poder do silêncio, sacralidade da palavra, desobediência da palavra, tudo que se cria por conta da palavra. Então, essa semana vai ser top. Você pode mudar a sua vida nessa semana. Bom dia, Maria! Tudo bem? Você pode mudar a sua vida. Semana passada nós falamos sobre o quê? Sentimentos. Essa semana nós vamos falar o quê? Sobre a palavra. Então, essa semana inteira vai ser sobre o poder que nós temos ao proclamar a palavra, tá bom? Convida mais pessoas para estar aqui conosco. Semana passada foi muito bom, não é? Nós falamos aí a semana inteira sobre sentimentos, porque um dia só é muito pouco para falar. Então, como eu quero trazer consciência, eu quero falar várias vezes quando alguma coisa for
extremamente importante. Talvez até mais importante, não mais importante do que outros temas, mas importante para você transformar a tua vida. Eu vou trazer a semana inteira. Bom dia, Carla. Bom dia, Giovana. Olha lá, então nós falaremos sobre esse poder da palavra, do que nós proclamamos, mas também sobre essa palavra de Deus. Então nós teremos a nossa palavra e outra. É o privilégio de escutar você, a palavra. Isso convida mais pessoas para estar aqui. A Ana convidou, gente, olha lá, a Ana convidou. Então vamos trazer mais pessoas, porque a nossa realidade é criada pela palavra. Minha amiga do Fusca Abóbora. Olha lá. Gente, eu tinha um Fusca Abóbora. Olha aqui. Hoje eu tô de... A Carla acho que lembrou que hoje eu tô de roupa abóbora, cabelo abóbora, óculos abóbora. Hoje eu tô toda abóbora, gente. E eu tinha um Fusca Abóbora. A Carla é do tempo que eu tinha um Fusca Abóbora, gente. Olha só. Oh, meu Deus do céu, um Fusquinha. Nossa, Fusquinha, acho que sei lá que ano que era aquele Fusquinha meu. E ele era abóbora. Olha só, não é? Era já para combinar com a pessoa aqui o cabelo, meio fogo, né? Meio tocha de fogo. Gente, nós vamos agora, eu quero trazer para vocês a importância da palavra, ou seja, a importância daquilo que nós proclamamos, a importância daquilo que nós falamos diariamente. Muitas vezes nós não percebemos o que nós falamos. Os meus coaches sabem disso. Quando eles falam alguma coisa que eu percebo eu já corrijo na hora. Só que muitas vezes eu falo, né? E você também, eu tenho certeza que muitas vezes você fala alguma coisa sem se dar conta do que está falando. Então, nós precisamos entender que a palavra nossa tem poder. Bom dia, Ju! A nossa palavra tem poder. E quando nós entendemos que a nossa palavra cria a nossa realidade, assim como o que nós observamos, nós podemos mudar a nossa realidade de vida, mudando o que nós falamos e mudando o que nós enxergamos, o que nós pensamos. Cida, bom dia! Então, olha só. Nisso você acabou de me falar que eu crio realidade com os meus pensamentos? Sim. Nisso você acabou de falar que eu crio a minha realidade com as minhas palavras? Sim. Nisso você acabou de falar que eu crio a realidade com os meus pensamentos, com os meus sentimentos? Sim. Gente, nós criamos a nossa realidade com o que nós pensamos, com o que nós sentimos, com o que nós falamos. A semana passada nós falamos dos sentimentos tóxicos, né? Trouxemos ali uma ferramenta poderosa que foi utilizada a semana inteira, fechou na sexta-feira. Essa semana eu vou trazer para vocês, Eliane, bom dia! Beth, bom dia! Eu vou trazer essa semana inteira para vocês falando sobre o poder da palavra e que você pode mudar a sua realidade se você mudar o que você fala. Muitas vezes você, tô falando você porque eu já tenho bastante consciência a respeito disso, ainda me cuido o tempo todo, mas muitas vezes a realidade que você criou foi criada pela sua boca, pela sua palavra. Então eu estou dizendo para você que a tua palavra tem poder no mundo quântico. Bom dia, Sidney, bom dia! Eita, que homem maravilhoso, bom dia, meu querido, saudade de você. Tá tendo Master Coach lá em São Paulo, gente. Sidney é sensacional, um treinador de primeiro, gestor maravilhoso, mentor maravilhoso, e que eu tive a honra de fazer muitos treinamentos ali com ele. Então, é uma pessoa top, gente, para seguir, inclusive ali. Siga Sidney Monteiro Coach, que ele é top. Então, olha só, quando eu crio, quando eu falo tudo que eu tô falando para vocês, a hora que eu entrei nessa live, que eu acordei aqui, né? Eu disse para vocês, bom dia, que a semana de vocês seja abençoada, que seja uma semana iluminada, que seja uma semana agraciada. Foi isso que eu falei. Grande, a Ana também conheceu o Sidney, né? Então, olha só, quando eu falei para vocês que você tá criando a sua realidade, a hora que eu entrei nessa live, eu falei para vocês o quê? Bom dia, que semana de bênção, semana... Eu tô criando no mundo quântico algo poderoso, porque eu tô profetizando na sua vida, eu tô criando uma energia positiva e você tá recebendo essa energia positiva.
Agora, se eu entro aqui falando coisas ruins, isso também entra na vida de vocês. Então, eu crio essa realidade para mim e crio para vocês. Então, cuidado com o que vocês recebem como palavra, quando alguém diz, e cuidado com o que vocês falam também para criar realidade. Então, eu vou colocar aqui para vocês o poder da palavra. Hoje eu vou trazer já lá do início. E para trazer lá do início, eu vou pegar o início, efetivamente o início, Gênesis. Gente, quando Deus criou o mundo, ele falou, ele podia ter feito assim, cria. Mas o que ele usou? Ele usou a palavra, ele usou o verbo. A palavra, por que eu digo para vocês, tem poder, ele deu ordem. Pululem as águas. Ele disse, produza a terra. Ele diz, faça seu firmamento. Ele deu uma voz de comando. Deus, quando ele criou o mundo, ele podia ter feito um sinal. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas ele usou o que? O verbo, ele usou a palavra. Então eu estou trazendo para vocês só a voz de comando de Deus aqui. Ele disse assim, faça-se o firmamento entre as águas, faça-se a luz. Foi isso que Deus foi falando, ele foi dando comando, ó, produza a terra frutos, façam-se luzeiros no firmamento, pululem as águas, produza a terra seres vivos, entendeu? Ele foi só falando, ele foi só falando, e ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus foi dando comando, Deus foi dando comando, foi só isso. Se você olhar, tudo foi criado, tudo que existe na face da terra, do mar à terra, dos peixes, das aves, das árvores frutíferas, e nós, né, homens e mulheres, fomos criados por um comando da palavra de Deus. Então, você está me dizendo que quando eu falo uma palavra de bênção, ela está gerando um resultado no mundo quântico? Sim. Só que pensa também, se eu estou falando uma palavra de maldição, e aí eu estou dizendo uma palavra maldita, mal falada, não talvez com a intenção de amaldiçoar, mas não interessa a intenção, você falou. Ah, Nice, mas eu não tive a intenção, você falou. E essa palavra criou a sua realidade. Quantas vezes que nós amaldiçoamos a nossa própria vida? E amaldiçoamos a vida de outras pessoas porque nós falamos palavras que não deveríamos falar. É algo que nós precisamos policiar muito, muito é a nossa boca. Porque o poder que ela tem de vida e de morte é muito grande. A nossa palavra, ela tem um poder quântico, no mundo quântico, que ela cria a realidade que você quiser. Com ou sem intenção. Se não tiver intenção, não importa. Bom dia, Suzy. Olha só, então a nossa palavra ela está criando a realidade. Quando você falamos para os nossos filhos, esse menino não dá certo, você acabou de amaldiçoar o teu filho. Ou então quando você fala da tua vida, gente, parece que nada dá certo para mim. Você acabou de lançar uma palavra de maldição sobre a tua vida. E isso está gerando resultado no mundo quântico. Isso pode ser que não seja um resultado imediato? Sim, pode ser que não seja esse resultado imediato. Mas isso vai ficar gerando ali, até produzir um fruto. Nada do que nós plantamos fica sem colheita. Ou seja, tudo que eu estou plantando, com pensamento, com sentimento e com palavras, e com o meu comportamento, ele vai produzir um fruto no mundo espiritual, no mundo quântico, independente de você acreditar que Deus existe ou não. Essa palavra, ela está gerando, ela está ali frutificando, sabe como uma semente? Você lançou a semente. Essa semente foi lançada e essa semente vai produzir fruto, quer você queira ou não. E quais as palavras que você tem lançado para o universo, para a sua vida, para a vida dos seus, para o seu trabalho, para o seu meio social, no seu casamento, qual a palavra que você tem lançado? Você vai colher. Existe está na Bíblia, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, ele colherá. E nós plantamos com a nossa palavra. Plantamos com pensamentos, com sentimentos, com comportamentos, com a nossa palavra.
né? Que é um comportamento. Ou seja, eu me comporto de maneira equivocada ao falar uma palavra que não deveria falar, não deveria sair da minha boca. Então, muitas vezes a sua vida não está do jeito que você gostaria, porque você está amaldiçoando. Porque lá atrás você falou algo que não deveria ter falado. Nisso, como que eu vou reverter isso? Depois nós vamos trazer solução, tá? Nós estamos trazendo aqui consciência. Eu vou fazer como na semana passada. Nós vamos trazer consciência de tudo aquilo que você tem falado, de tudo aquilo que você tem proclamado, ou tudo aquilo que um dia você proclamou. E é importante o quê? Caneta e papel na mão. Gente, tragam caneta e papel para você começar a se lembrar das palavras que você disse e que não foram palavras abençoadoras, que não foram palavras de bênção. Então, traz para você, anota qualquer palavra que você foi falando um dia, vai anotando palavras de maldição que você falou. Maldição, quando eu digo, gente, é palavras que foram mal faladas, tá? Não tem nada a ver com... A pessoa já começa a dizer, ai, será que foi macumba? Não. Malditas no sentido de, foram mal faladas. Eu não deveria ter falado isso. Foram palavras lançadas ao vento, mas não fica ao vento, gente. Ela vai cair na terra, ela vai frutificar. E isso no campo espiritual, no campo quântico, e depois vem para o campo físico. É importante você entender que tudo que foi lançado espiritualmente, ele vem para o campo físico. Tudo que foi lançado quanticamente, ele vem para o campo físico. Então, pega caneta e papel e anota as palavras que você for se lembrando durante essa semana. As palavras que no final, na sexta-feira, eu vou trazer o resultado para vocês de como fazer também esse exercício, tá? Eu sempre vou fechar, se for uma semana inteira, o assunto, o tema for semana inteira, eu vou fechar na sexta-feira, tá bom? Camila, bom dia! Bom dia, querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nós estamos falando sobre o poder das palavras. É importante entender que eu estou criando a minha realidade, como eu falei para vocês ali. Bom dia, Felipe, meu amigo, meu querido. Felipe é um filho para mim, gente. Felipe é um filho, aqueles filhos que a gente adota, pois é, o Felipe é meu filho, não é biológico, mas é meu filho adotivo de coração. Olha só, lá em Provérbios está escrito assim, Provérbios 18, 21, tá? Vou trazer para vocês, porque eu vou trazendo a parte quântica, eu vou trazendo para vocês a espiritualidade junto com a inteligência emocional. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Só que o que está dizendo aqui? A morte e a vida estão no poder da minha língua, do que eu falo. O que bem a utiliza, come do seu fruto, mas o que mal utiliza também come do seu fruto. Aquele que souber falar as palavras certas, palavras edificantes, não é? Lembrando de edificar, do nosso projeto Edificar aí, que eu vou estar em Cianorte, fazendo esse treinamento maravilhoso, dia 17. Mas palavras que edificam, eu vou colher o fruto. Mas também se eu disser palavras que destroem, palavras que degeneram, palavras que denigrem, ele também vai produzir frutos. Então não é se eu falar palavras boas vai produzir frutos, palavras ruins. Não, muito pelo contrário. Todas, não é? Todas produzirão frutos. Todas, todas. Então, nós temos que entender que nós precisamos aprender a calar e aprender a falar. E eu vou falar depois, um dia, sobre o poder do silêncio. Mas a nossa palavra, então quando você diz, a minha vida não dá certo, você está criando a sua realidade, você está se mantendo cativo nessa vida que não dá certo. Por quê? Porque a tua palavra tem um poder de produzir frutos. E você vai se mantendo cativo nessa palavra cada vez que você repete. Bom dia, Eugênia. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cláudia. Cláudia Filipa. Você vai se mantendo cativo. Nisso do céu. É sério? É sério. Se você olhar talvez quantas vezes você amaldiçoou a sua vida. Você mesmo. Ou seus pais. Muitas vezes os pais falam coisas para os filhos e os filhos tomam aquilo como verdade. Eu muitas vezes tomei como verdade o que meus pais falaram. Para vocês entenderem o tamanho do poder que tem a palavra.
E eu vou falar também um dia para vocês entenderem também ali na sexta-feira, a bloquear essa palavra. Eu vou trazer como bloquear e como reverter essa situação que vocês talvez estejam vivendo. Tá? Se fizer sentido para vocês, então na sexta-feira eu vou trazer esse resultado. Eu tive que mudar muita coisa na minha vida. Muitas palavras que eu falava, que eu atraía maldição para minha vida. Muitas palavras que eu falei para os meus filhos que jamais teria que ter saído da minha boca. Jamais poderia ter saído da minha boca uma palavra daquela de maldição. E nós vamos falando ao longo da nossa vida palavras que vão trazendo maldição para a nossa vida. E repetidas vezes essa palavra, você vai solidificando isso como maldição na sua vida. Você fala, não dá certo, nunca dá certo para mim, as coisas são difíceis. Isso é palavra de maldição, que vai se solidificando à medida que você vai falando e são mais sementes que você vai lançando dentro desse campo quântico e que vai produzir frutos à frente. Ou seja, você vai perpetuando essa maldição na sua vida. Nisso, então, o que eu preciso fazer? Nós vamos dar o resultado. Sexta-feira eu vou trazer o resultado de tudo isso. Mas quero que vocês entendam primeiro o poder que tem a palavra que sai da sua boca. Bom dia, Rosângela, Marcelo, José. Bom dia. Olha só, eu preciso entender que eu estou criando a minha realidade. Por isso eu trouxe para vocês. Cuidado com o que sai da boca de vocês. Ainda tem uma passagem da Bíblia que eu não vou lembrar qual é, onde Jesus fala assim, eles estão falando que o pessoal não está jejuando, né, está comendo no dia de sábado e tudo mais, aí ele fala assim, o mal não é o que entra na boca do homem, mas o que sai. O que Jesus quis dizer com isso? A palavra, o que eu estou falando, o que eu estou jogando para o universo, o que eu estou lançando, qual a semente que eu estou lançando através da minha palavra. Eu planto com sentimento, eu planto com comportamento, eu planto com pensamento, mas eu planto também com as minhas palavras, que estão embutidas ali no meu comportamento. Então, essa palavra, ela tem um poder no campo físico, que se as pessoas entendessem, quando as pessoas falam assim, nossa, esse governo não vale nada, ele vai continuar a não valer. Quando eu falo, se meu filho não dá certo, ele vai fazer de tudo para não dar certo, ele vai se sabotar na fase adulta para não dar certo. Se você que está aqui falou isso para o teu filho, ou se você que está aqui ouviu isso dos seus pais, foram palavras malditas. E talvez eles não tenham tido a intenção, e talvez você não tenha tido a intenção de falar isso. Mas não importa a tua intenção, a palavra foi lançada e foi criado uma realidade com isso que foi falado por você ou pelos seus pais. Então é muito forte quando nós entendemos o poder que tem a palavra. Bom dia, Patrícia. Então olha só, vou repetir para vocês, semana abençoada para você também. Os sentimentos, lembra que eu falei que os sentimentos criam a realidade? Então eu vou trazer para vocês, os sentimentos podem ser treinados e estar sob controle. A palavra pode ser treinada. Estão sob controle também. Por quê? Porque vida e morte estão na nossa palavra. E eu estou trazendo junto os sentimentos, porque nós falamos semana passada. Então, se eu estou sentindo algo ruim, se eu estou pensando em algo ruim, e também se eu estou falando, eu estou criando essa realidade. Gente, nós precisamos entender o poder que nós temos nesse órgão tão pequenininho que é a língua. E já vou recomendar para vocês, né, lá no começo da semana, esse livro da Joyce Meyer, O Poder, né? Gente, esse livro é maravilhoso. Ela fala muito sobre o poder da palavra. Eu e a Minha Boca Grande, chama esse livro, ó. Eu e Minha Boca Grande. É maravilhoso. Joyce Meyer é autora do Raiz de Rejeição, que eu já passei para vocês também. E ela diz assim, com a ajuda de Deus você pode domar a sua boca. Com a ajuda de Deus eu posso domar a minha boca. E hoje eu cuido muito as palavras que eu falo. Muito, 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 muito. Porque eu já amaldiçoei a minha vida e a vida dos meus filhos muitas vezes sem saber. Sem ter consciência, sem querer, sem ter a intenção. Porque eu não sabia que eu tinha vida e morte na minha língua, na minha boca. Então, eu quero trazer para vocês essa consciência
sobre esse poder, eu vou falar para vocês sobre a palavra que nós recebemos, também como bloquear isso, porque muitas vezes falam sobre a nossa vida palavras malditas. Eu vou falar sobre a sacralidade da palavra, sobre o poder do silêncio, sobre a desobediência à palavra de Deus, o que isso causa na nossa vida também. Mas hoje eu estou dando essa introdução para que vocês entendam o poder. E eu estou falando para vocês o quê? Tragam caneta e papel e comece a anotar as palavras que você tem falado que não são palavras de bênção. Comece a anotar as palavras, inclusive, que você lembrar, que você um dia falou, que um dia você proclamou. E que foram palavras malditas. Eu digo maldição, vou repetir para quem entrou depois. Não estou falando de macumba, estou falando malditas, mal faladas, palavras que não deveriam sair da nossa boca. Roseli, Cleide, bom dia. Então tragam caneta e papel. E aí o exercício dessa semana até sexta-feira, porque sexta-feira eu vou trazer o resultado, sexta-feira eu vou trazer a solução para essas palavras que vocês forem lembrando. Mas eu quero que você ao longo do dia, ao longo dessa semana, você vai lembrando quais as palavras que eu falei que não deveria. Então, vou dar exemplo para vocês. Muitas vezes você pode ter falado, mas meu marido não vale nada, meu marido não dá certo. Nossa, meu casamento tá horrível. Tudo isso é palavra de maldição. Se você for se lembrando dessas palavras, vai anotando no caderninho. Vai anotando num caderninho. Você vai lembrar de muitas coisas que o Espírito Santo te lembre quais foram as palavras que você disse um dia, que foram palavras que não deveriam ser ditas. Então, quando você, sem querer, amaldiçoa uma pessoa, também tomara que não dê certo. Isso é uma palavra de maldição. Quando você falou para o teu filho, para tua filha, ou para o teu marido, ou para o teu pai, ou para tua mãe, ou para o teu amigo, isso não vai dar certo nunca. Palavra de maldição. Bom dia, Sônia. Você tem que entender que isso... Nisso, mas eu não tive intenção. Eu não estou falando da intenção. Eu estou falando do que saiu da tua boca, com ou sem intenção. Porque se você não tomar consciência, se você não entender, se você não anotar, chegar lá na sexta-feira o exercício não vai dar certo. Por quê? Porque você não colocou tudo que precisava colocar. Então, por isso que eu quero e já peço que o Espírito Santo... que o Espírito Santo te conduza nesse exercício durante essa semana, para que você vá se lembrando dessas palavras que você muitas vezes não quis dizer, que disse sem intenção, e aquelas que você disse intencionalmente. E aquelas que você disse para você, para a sua vida. Quais foram as palavras de maldição que você lançou sobre a sua vida que você não queria ter lançado? Que você fala assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, quais foram as palavras? Ah, eu não dou certo, nada acontece comigo. Ou então só acontece comigo quando é coisa ruim, né? Esses dias, eu até, foi um negócio. Eu cheguei do treinamento e a menina não tinha postado. A menina me postou, né? Me marcou no Instagram e eu não repostei a foto dela. E ela falou assim, ela mandou no direct pra mim, mas olha, você só não me marcou. Eu falei, não, mas não apareceu pra mim. Porque quando a pessoa tem a conta privada, ela pode marcar quem for, não vai pra pessoa. Ela tem que ter uma conta aberta no Instagram. Então, ela tinha uma conta privada, ela me marcou e eu não repostei a foto dela. E ela ficou sentida. Ali eu já vi uma crença, né? Ali eu já vi uma crença... e aí ela falou assim, isso só acontece comigo, não dou sorte mesmo. Falei, misericórdia. Aí eu fui falar para ela, falei, amada, é porque a tua conta for privada, não aparece para mim. E aí não tem como eu saber que você me marcou, não é? Aí imagina, aí ela já estava achando que eu não quis postar, porque nada dá certo para ela. Para você ver como que a crença vai entrando, a pessoa vai acreditando que ela não tem sorte, que ela não vale nada, que ninguém gosta dela, por uma coisa que era técnica. Era só ela ter uma conta aberta. Aí eu falei para ela, então, abre esse perfil teu aí, o teu perfil é fechado, aí você me marca, que aí eu vou repostar. Foi o que eu fiz. Aí ela ficou toda feliz. Mas ela já estava amaldiçoando a vida dela, dizendo que nada dá certo, que ela não tem sorte, que ninguém gosta dela. E a pessoa vai trazendo um sentimento de rejeição. Lembra quando nós falamos semana passada? Esse sentimento de rejeição ruim, negativo, que destrói, muitas vezes começa com uma coisinha de nada. Vamos ler ali
Deixa eu ver, Sônia, bom dia. Solange disse, a gravações verbais, muitas vezes não prestamos atenção e lançamos ao vento, até mesmo em pensamentos que nos fazem mal, certeza. Eu falei no começo da live, como que nós plantamos? Com pensamentos, com sentimentos, com comportamentos que incluem as palavras. É um comportamento. Eu falar algo ruim é um comportamento. Então, nós precisamos começar a ter consciência de como nós estamos plantando na nossa vida, ou como nós já plantamos, tá? Porque aquilo que nós já plantamos, agora nós estamos colhendo. Então o que eu vou fazer? Nós vamos interromper esse ciclo ruim agora. Nós vamos interromper esse ciclo de maldição. Mas eu vou falar ao longo da semana, na sexta-feira, eu vou dar exercícios para vocês reverterem esse ciclo de maldição. Só que enquanto isso eu quero que vocês tomem consciência do que vocês vêm falando. A Camila está dizendo, verdade, tem palavras que eu lembro até hoje. Camila, então anota, mulher. Vai ser maravilhoso essa cura na sexta-feira. Nós vamos trazer ferramentas, eu vou trazer para vocês ferramentas simples, mas que precisam ser feitas para quebrar esse ciclo de maldição. Tá? Então, palavras de pai e mãe que foi lançado. Então, qualquer coisa vocês podem anotar até separado. Palavras que vocês disseram e palavras que vocês ouviram. Então, faça esse exercício. Por exemplo, palavras que eu ouvi na infância. Então, eu anoto numa folha. Palavras que eu falei. Ou que eu falo ainda hoje. Então, anote as palavras que você ouviu e as palavras que você falou. Por quê? Porque nós vamos fazer um exercício, né? Na verdade serão acho que 2 exercícios ali para reverter isso, para você poder tirar isso da sua vida, pelo amor de Deus, para fechar esse ciclo de palavras negativas, de colheita ruim, e aí a gente poder mudar essa nossa vibe, né? Vamos mudar no mundo quântico aí, vamos começar a lançar sementes boas e a colher frutos bons, tá bem? Então vamos lá, a tarefa de hoje anota palavras que vocês ouviram e palavras que vocês falaram. E aí amanhã nós já vamos trazer um pouco mais, aprofundar mais nisso daqui que eu tô falando, tá bom? Por enquanto é isso, gente. Segundona, né? Tem gente que precisa trabalhar. Então nós já estamos aqui há mais de 40 minutos. Vou falar para vocês que é muito bom sempre estar com vocês. Muito bom. Mas eu quero que você convide mais pessoas, né? Tira um print dessa tela, publica e marca uma amiga, fala assim, #amiga, amanhã você tem que estar. Porque todos nós ouvimos palavras negativas, todos nós falamos palavras negativas. Eu não estou isenta disso também não, viu gente? A Romildes, coraçãozinho ali, ó. Então, gente, vamos fazer isso, vamos convidar mais pessoas para estar aqui, porque todos nós temos alguma coisa para melhorar. Então convida a amiga, tira uma foto, marca um print. O poder da língua, sim, eu até coloquei, ó, o poder da língua, que é aquele livrinho pequenininho, né, um livrinho pequenininho assim, e Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer, que o poder da língua eu tenho ali, qualquer coisa eu pego amanhã e trago aqui pra mostrar pra vocês, eu não sei onde que ele tá, mas ele tá por ali. Então, que seja uma semana de bênçãos, já começando, né, agora você já sabe, cuidado com as palavras hoje, tá? O exercício também é cuidar o que você vai falar hoje. Tá bem? Um beijo pra você, uma semana de luz, uma semana de bênçãos. Amanhã, cadê a pose? Ai, pose, peraí, gente, deixa eu fazer cara de bonita aqui. Peraí, deixa eu fazer, peraí pra vocês tirarem a foto. Vamos lá? Olha lá. Tô aqui, tô aqui. Gente, beijo pra vocês. Printou, Camila? Printou ali pra tirar a foto? Pelo amor de Deus, né? Porque senão eu saio com a boca aberta. Um beijo pra vocês, gente. Até amanhã, hein? Até amanhã. Arrasou. Beijo pra vocês, gente. Fica com Deus. Até amanhã cedo, 6h45. Convida o povo. Acorda o povo da tua casa. Beijo, beijo, beijo.